Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e nesse momento eu quero falar do meu dia a dia clínico, aonde eu percebo muitos problemas na articulação temporomandibular de pacientes que estão hoje debilitados, com falta de dente, e muitos por vezes com problemas sérios, que por vezes eles vão ter que passar por uma cirurgia, que é a disfunção temporomandibular. Além desse assunto, eu quero dizer que existem vários recursos para que se possa tratar uma disfunção temporomandibular. Mas hoje eu trouxe a fisioterapia. A fisioterapia é relacionada ao tratamento de disfunção temporomandibular. Então tem aqui, como uma convidada especial, a Juliana Moraes de Cristo, fisioterapeuta, que vai falar a respeito do que a fisioterapia pode ajudar no tratamento da disfunção temporomandibular. Seja bem-vinda, Juliana, no programa Fala Doctor, e é um prazer tê-la aqui falando a respeito desse assunto. Eu que agradeço o convite, é muito bom ter essa interação entre profissionais da área da saúde. Cada vez mais a gente vê a importância do atendimento multidisciplinar para o paciente, como ele evolui bem, e a disfunção temporomandibular, eu acho que todo mundo já teve algum episódio na vida de dor na face, de enxaqueca, por algum apertamento dos dentes, às vezes nem desenvolveu ainda DTM, ainda é o bruxismo. Então, o atendimento inicial, para que não evolua para uma cirurgia, não tenha que usar de meios mais agressivos, né? muito importante. Cirúrgico, por exemplo. A gente começa com um tratamento conservador. Exato. E aí evolui melhor o paciente. Onde se pode fazer com que se cure antes de chegar ao momento da cirurgia. Então, quando acontece algo relacionado à articulação temporomandibular, existem então tratamentos multidisciplinares para que se possa atuar em cima disso. Seja uma placa meio relaxante, seja também, por vezes, uma toxina botulínica, onde já foi falado pelo Dr. Carlos Batista, que também se pode ser usado. Além disso, tratamentos ortodônticos para equilibrar a oclusão e ter melhores condições da articulação para que ela possa ter um movimento, uma dinâmica melhor. E, claro, junto os tratamentos, né, relacionados à fisioterapia. Então agora eu quero que tu fale mais o que tu está fazendo hoje relacionado a isso. A fisioterapia ela atua em várias frentes. A gente começa com uma avaliação que hoje ela é validada e ela já existe há bastante tempo, que é o RDC, que agora em 2020 ele foi atualizado. Antes ele era RDC porque ele era usado para pesquisas, então era mais difícil do clínico aplicar no dia a dia. Uhum. Então agora perdeu o R de Research, de pesquisa, ficou só para a parte clínica. Então agora é um questionário muito mais fácil de utilizar. Então ele te dá toda a anamnese, perguntas referentes aos hábitos dos pacientes, se o paciente tem estresse, se o paciente tem ansiedade, se já teve algum caso de travamento da mandíbula, se já apresenta rangido nos dentes, se apresenta estalido. Depois de todo esse questionamento, de toda essa anamnese, a gente vai para a avaliação física. Então a gente palpa toda a musculatura mastigatória, verifica se o paciente tem dor, aonde tem dor, e aí a gente consegue avaliar amplitudes de movimento, abertura, fechamento, lateralizações da mandíbula, e assim a gente consegue ir traçando um diagnóstico. E aí, através do fluxograma, a gente tem um diagnóstico fechado. E aí a gente precisa se atentar, porque a gente tem duas articulações. E aí, se a gente não cuida para avaliar cada uma separadamente e avaliar cada uma, a gente traz um tratamento para as duas que às vezes não tem necessidade. Às vezes uma articulação tem um desgaste, uma artrose, uma artrite, que a outra não tem. Às vezes alguma tem um aprisionamento do disco, que a outra não tem. Então, é bem importante o diagnóstico na DTM, sim. Tanto quanto em qualquer área da fisioterapia, mas a DTM eu acho crucial a avaliação. E que usa recursos de imagem também, né? Radiográficos, até mesmo tomografia, ressonância, que vai ajudar ainda mais no diagnóstico da disfunção. Né? E os tipos de tratamentos? A gente, daí diferenciando entre o diagnóstico de DTM muscular e da DTM articular, a gente traça o tratamento. A muscular
ela acaba tensionando muito a musculatura mastigatória. Então, masseter, temporal tem muita dor. Então, a gente vai para a liberação miofascial. A gente pode usar o agulhamento seco. A fisioterapia usa o agulhamento seco. A gente trabalha com mobilizações articulares, que vai trazer o relaxamento para esse paciente e reduzir a dor. Já na DTM articular, daí, inicialmente, a gente consegue trabalhar com mobilizações. A placa é crucial, a placa miorrelaxante é crucial. Às vezes a gente precisa de uma aplicação, de uma filtração dentro da articulação que o dentista vai fazer. E por isso que eu digo que é muito importante o tratamento multidisciplinar. Porque um só, às vezes, não consegue atender tudo, né? Porque a parte muscular, o fisioterapeuta tem muita mão, né? A gente trabalha muito o relaxamento, alívio de ponto gatilho, muito manual. E aí a parte articular a gente precisa de outros recursos que a gente, na fisioterapia, não tem. Recursos tecnológicos tem? Na fisioterapia a gente trabalha com laser, mais tecnológico. Eu gosto muito da mão, ainda trabalho muito com a mão. Laser terapêutico. Laser terapêutico, trabalhamos na articulação. E aí reduz o processo inflamatório e a gente também consegue relaxar a musculatura. Sim. E os casos de sanar essas dores e também de cura. A maioria passa a estabelecer um quadro normal, um quadro bom? Na DTM muscular é mais fácil o tratamento e a recuperação do paciente. Porque normalmente é um ponto gatilho em masseter que acaba gerando uma dor referida, uma dor irradiada. E com o tempo isso vai melhorando, com o tratamento mobilizando a articulação, realizando a mobilização do músculo. E uma parte muito importante é o exercício. A gente não abre mão do exercício. Desde o início do tratamento a gente começa a fazer exercício. Porque nosso corpo é composto por articulações e músculos. O que a gente mais tem no corpo é músculo. E o movimento faz parte de tudo que a gente vai fazer. Mastigação, bocejar, conversar. Sempre vai estar presente uma ativação muscular. E então o exercício ele é crucial para que o paciente desenvolva essa mobilidade, a força que às vezes a gente acha que o bruxismo ele é excesso de força muscular. Não, ele é excesso de contração muscular. O músculo perdeu a capacidade de relaxar, ele fica só contraído. Então, no momento que ele perde essa capacidade de relaxar, a gente tem o bruxismo, tanto de vigília quanto noturno. E aí a fisioterapia vem com exercício, com a liberação, com o alívio dessa dor, desse sintoma, e aí gera a recuperação do paciente. Aí, nesse caso que tu falaste, eu já me lembrei de tratamentos multidisciplinares, né? Que entra também o otorrino, né? Entra também a psicologia, né? Porque muito importante. Se está havendo uma grande ação muscular, é porque a ação do sistema nervoso está grande. Então, por isso que se faz todo esse tratamento, e não pode ser individual, tem que ser realmente multidisciplinar, para que se tenha no futuro um tratamento completo. Que essa pessoa ela seja recuperada. Porque em termos de qualidade de vida, para quem tem esse tipo de situação, não é boa. É uma pessoa que sente muita dor de cabeça, é uma pessoa que ela não vai mastigar bem, porque desequilíbrio. Normalmente ela até mastiga num lado só, esquece do outro, certo? Porque até mesmo gera dores locais. Então, para ela fugir, ela acaba utilizando aquele que não tem a dor. Então, são situações que nós, né, como profissionais da área da saúde, a gente tem que ter essa noção para que a gente possa melhorar a situação de tratamento desses pacientes. E o tratamento multidisciplinar ele ajuda muito nisso. Agora também tem aquela questão do paciente em casa. Tem a sessão, né, que vai ser tratada, mas também em casa ele tem que seguir o seu tratamento. Tem que seguir. Quais são as orientações? O paciente, de início, se ele tem uma disfunção temporomandibular articular, a gente já pede para usar a placa miorrelaxante todos os dias, não deixar de usar nunca. Se sente dor durante o dia, tem pacientes que usam durante o dia também. Eu tenho uma paciente que referia dor durante o dia quando estava estudando, porque ela ficava muito concentrada nos estudos e aí acabava apertando o dente. Então ela usava a placa durante o dia também. E aí então tem os exercícios, a gente pede para
tentar controlar os hábitos de roer unhas, mastigar chiclete, porque acaba ativando ainda mais a musculatura que já está cansada, que já está sofrendo. Então, esses são hábitos parafuncionais que a gente trabalha e pede para o paciente ir modificando. Por isso que é muito importante a psicologia, porque no bruxismo de vigília, bruxismo de dia, que a gente rói a unha, que a gente mastiga o chiclete, que a gente aperta o dente, é muito causado por estresse e ansiedade. Então, é a parte central, o cérebro que manda o comando e tu acaba contraindo sem ser ativamente, sem ser por vontade própria. Aquilo ali é um reflexo e o paciente não consegue deixar de fazer. Por isso que a gente já encaminha para o psicólogo também para ter um acompanhamento, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse e assim conseguir controlar o bruxismo. Falaste em algo bem interessante e até mesmo do lado das crianças. As crianças estão fazendo muito apertamento dentário hoje em dia e cada vez mais, e os pais se assustam com isso porque no meio da noite eles vão até o quarto da criança e a criança está rangendo os dentes e tem aquele barulho, né, aquele barulhinho, né, que além de ser irritante também preocupa os pais. Os pais procuram a gente, né, que é outra situação também, que é um estresse gerado. É ansiedade, é o dia a dia daquela criança envolvida com alguma coisa, né, e que os pais procuram a gente para tentar descobrir. E aí, então, se vai fazer algo relacionado a uma proteção, uma placa, né, principalmente numa criança que tem uma dentição mista, que tem o dente de leite ainda, é difícil estar colocando esse tipo de dispositivo. Porém, existem outros aparelhos biofuncionais, né, que tem hoje no mercado, que são aparelhos intrabucais, porém eles não são retidos nos dentes, não tem essa retenção, e que melhora. E também, além disso, eles têm uma parte externa deles que não deixa a musculatura contrair. Sim. Então, existem recursos. E na fisioterapia... A criança com bruxismo é mais difícil de tratar. Porque a criança às vezes não adere ao exercício, segue mantendo os hábitos de comer um docinho toda hora, está sempre utilizando aquela articulação. Então é mais difícil de tratar a criança e segue sendo mais importante o acompanhamento psicológico. Porque muitas vezes a criança não se abre com os pais, não se abre com o fisioterapeuta ou com o dentista, o que está incomodando. Normalmente o bruxismo começa na criança por algum incômodo interno, ou uma situação no colégio, às vezes está sofrendo bullying, às vezes tem algum problema familiar em casa e a criança não consegue conversar e aí demonstra um sintoma, e aí aparece o bruxismo. E casos de crianças com bruxismo, no início é mais difícil de tratar, mas também tem uma solução rápida. A criança às vezes não desenvolve a disfunção temporomandibular. Começa no bruxismo, tem um desgaste dentário, já vai para o dentista, já faz o acompanhamento fisioterapêutico e aí consegue a alta rápido, porque aí, juntando várias áreas de atuação, a gente consegue resolvendo o problema da criança. Olha aí, estão gostando? Tem mais. Segundo bloco, vamos falar mais sobre o tratamento, mas não só o tratamento também, dos cuidados que tem que ter com esse tipo de situação. Entraram dois assuntos, disfunção temporomandibular e bruxismo, que hoje tem bastante, não é? Então, até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então, voltamos para o segundo bloco, falando a respeito de disfunção temporomandibular e bruxismo.
com a Juliana. Juliana, então, quer dizer que as mulheres, elas têm um início de bruxismo? Tem. É isso? A gente encontra muito na clínica mulheres em idade mais jovem, entre 25 e 40 anos é o ápice do bruxismo e, em consequência, a DTM. Porque a gente fala, muita gente acha que o bruxismo já é a DTM, não é. O bruxismo é o início do apertamento, que pode ser tanto de vigília, acordado, quanto noturno. E aí cada pessoa apresenta um sintoma diferente. Já a DTM já é a disfunção instalada na articulação, então a gente já tem a disfunção, a gente já tem a lesão. E as mulheres em idade jovem, entre 25 e 40 anos, é o ápice da vida, é o ápice da ansiedade e do estresse. Então tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, da carreira, dos estudos. E aí acaba gerando essa disfunção, devido ao estresse e ansiedade. E aí a gente tenta trabalhar na clínica a parte muscular, o relaxamento, o alívio da tensão. A gente tenta trabalhar um pouco da cervical para ver se acalma a paciente, se diminui a cefaleia, que é uma queixa muito recorrente. Os pacientes aparecem relatando dor de cabeça e não sabe de onde vem. Aí a gente trabalha, vai no médico, o médico receita um remédio, não passa. Vai no dentista, trabalha com a placa, trabalha com outra coisa, não passa dor. Vai no otorrino, sente um zumbido no ouvido, não resolve. E aí aparece pra gente. Então aí, avaliando, a gente descobre que pode ser a DTM muscular, que gera uma dor de cabeça, pode ser uma lesão, uma dor cervical, que gera essa enxaqueca também, uma dor referida que vai para a cabeça. E aí, essas mulheres apresentam esse quadro bem complexo de DTM muscular, articular, cefaleia, bruxismo. E aí que entra mais uma vez o trabalho multidisciplinar. E aí é crucial o acompanhamento com o psicólogo e com o dentista. Essas dores cervicais estão muito relacionadas à postura, né? Postura e hábitos. Então hoje, como se tem esses recursos tecnológicos de computador, iPad ou tablet, os celulares, as posturas estão cada vez piores. O que faz com que a nossa cervical, outra também, que até mesmo os pacientes relatam, na estrada ficam muito tensa, e aí toda essa região aqui, né, ela sente muita dor. A cervical, ela atua diretamente na DTM. Se o paciente já tem uma rigidez cervical, se ele tem uma anteriorização do pescoço, isso tudo vai levando para um desalinhamento da articulação. E aí, o que a gente fala? O uso do celular, ele por si só, não gera uma lesão cervical, não gera um problema na musculatura, não gera um DTM. Mas o que é? É o hábito das pessoas. A gente cada vez mais sedentário, cada vez mais sentado, com o celular na mão. Se eu ficasse só mexendo no celular o dia inteiro, mas fizesse uma academia, desse uma caminhada, fizesse um alongamento, eu não teria uma lesão. Mas a gente passa muito tempo sentado, e aí é uma das causas que a gente fala, que a DTM ela é multifatorial. Então ela tem causas psicossomáticas, ela tem causas físicas, que é o sedentarismo, os hábitos parafuncionais, então são várias coisas que podem levar a DTM. A gente não acha uma causa específica, a não ser que seja um trauma direto na articulação. A gente não tem uma causa da DTM, né? Ela é multifatorial. Sim. E aí por isso que é importante atividade física, acompanhamento com o educador físico também. Depois da alta da fisioterapia, a gente pede o acompanhamento com o educador físico, porque precisa de um fortalecimento de coluna, de abdômen, de alongamento, precisa seguir cuidando, né? Sim. Então, pessoal, escutaram, né? Sigo essas dicas aí que eu garanto que vocês vão sair bem. Não é, Juliana? Com certeza. Bom, dentro do teu dia a dia, o que tu vê mais no sentido assim de pacientes que vêm a ti? A queixa principal? Queixa principal é dor de cabeça. Dor de cabeça. E aí a partir daí a gente vai buscando da onde vem essa dor de cabeça. Certo. E aí então a avaliação, a gente faz a avaliação e faz uma palpação. Normalmente masseter muito contraído, que é a musculatura mastigatória, e o temporal, que está muito contraído, que gera essa dor de cabeça. E às vezes com uma sessão o paciente já sai bem.
Eu gosto de receber o paciente e aí no final ele diz: Ju, eu não sinto mais nada. Coisa Ju, boa. eu estou bem, eu não estou sentindo mais nada. Então, um ponto gatilho pode gerar uma disfunção, uma dor que pode ser resolvida em uma sessão, se o paciente acompanha antes. Se não, vai progredindo e aquilo ali acaba sendo um tratamento mais longo e mais difícil. E nesse caso ele pode ser esporádico. O tratamento. Seja, essa pessoa sentiu a dor, te procurou, né? Daí tu sanou. Mas pode voltar. Pode voltar. Aí tu orienta esse Exatamente. Aí que vem a avaliação. Daí eu vou ver se essa lesão, essa contratura muscular foi única, foi um episódio diferente que ele teve, ou se é alguma coisa que já está desenvolvendo uma DTM. Se a articulação já não está mais sincrônica, já está querendo ter alguma lesão, se já tem um problema cervical, alguma outra alteração que cause a DTM. E aí gera a dor de cabeça constante. E aí, então, daí o acompanhamento mais seguido, né? Na primeira avaliação a gente já consegue ver se vai ser uma sessão ou se eu vou precisar de mais. Mas a DTM muscular é mais simples de resolver do que a articular, então é mais fácil o diagnóstico e o prognóstico do paciente. O uso de miorrelaxantes, a contribuição deles. O anti-inflamatório, o relaxante muscular, a gente pede para conversar com o médico ou com o dentista. O fisioterapeuta não tem autonomia para prescrever medicação. Isso. No primeiro momento, por vezes, tem pacientes que chegam já com a prescrição. Com a prescrição, isso. E aí se mantém até a redução do quadro de dor. Porque aí é um tratamento conjunto. Certo. Porque se eu tenho uma inflamação dentro da articulação, com a fisioterapia eu vou demorar mais tempo para passar essa dor, para recuperar essa articulação. E aí então entra os anti-inflamatórios, entra a infiltração de toxina botulínica, de viscosuplementação para articulação, porque o paciente vai perdendo a cartilagem, vai perdendo a mobilidade daquela articulação, então é importante entrar com outros recursos. Certo. Então existem tratamentos longos, assim, acima de 1 ano? Difícil. Difícil. O paciente, se ele segue as orientações de fazer o exercício em casa, de se cuidar, de diminuir os hábitos parafuncionais, de cuidar o bruxismo, usar a placa, às vezes em 2, 3 meses o paciente está recuperado. Segue com os cuidados. No início a gente atende 1 vez por semana, depois a gente espaça para 15 dias, 1 mês e aí segue fazendo um acompanhamento. A DTM, ela tem ciclos, então se eu estou mais ansiosa, eu estou num ápice agudo. Então às vezes cronifico, fico estável. E aí acontece algum caso, alguma situação que eu tenho dor de novo. Então retorna, a gente acompanha o tratamento, a gente vê, modula o tratamento, vê o que a gente pode modificar, o que a gente pode melhorar. E o paciente segue estável, mas depois de uma vez tido a disfunção temporomandibular, é um cuidado para sempre. Sim. O paciente tem que seguir se cuidando. E eu vejo também que as pessoas que utilizam da placa miorrelaxante, elas têm medo de não usar elas. Parece que aquilo se torna algo que para ela vai ser seguro. E por vezes não há necessidade. Vira uma muleta. Exatamente. Vira uma muleta. E aí, os pacientes que usam durante o dia para evitar sentir dor, a musculatura começa a ficar muito fraca. E aí o paciente vai sentir dor porque a musculatura está fraca. Exato. Então, por isso, o exercício, que aí a gente vai entrar com o exercício para o fortalecimento da musculatura, a musculatura vai manter a articulação no lugar, e aí, com o tempo, a gente vai parando de usar anti-inflamatório, usar a placa, porque vai ter corrigido aquela alteração mecânica da articulação. Nesse ponto que eu queria chegar, ou seja, a placa ela vai ser usada para aquele momento de sanar o problema. Exatamente. Depois não precisa usar. Porque senão tempo. Vai acontecer isso que tu falou. É uma muleta, o paciente sempre vai precisar do anti-inflamatório, ou vai precisar do relaxante muscular, ou vai precisar da placa para se manter sem dor. Mas a gente tem recursos para recuperar a articulação e a cinemática da articulação sem que precise sempre ser usado algum dispositivo. Exatamente. E aí, pessoal, viu? Tem solução. Tem solução. Juliana, dentro da tua área, que é uma área assim que tu lida com dor, e muitas vezes então aquela pessoa ela vem assim com uma energia bastante pesada, mas quando tu sente que ela começa a relaxar, sabe, que ela fica mais tranquila, que sensação que tu sente quando acontece isso? É um alívio.
poder causar dor, de tirar a dor do paciente. O paciente chega com muita dor e a gente tira aquela dor. A gente tem uma clínica agora que a gente abriu há pouco tempo, então a gente já fez pensando nisso, receber o paciente com dor. A gente tem uma fonte com água, a gente trabalha com aromaterapia, é um ambiente tranquilo, a conversa, a gente acolhe o paciente, porque na fisioterapia, no momento que ele deita na maca, começa antes. No momento que deita na preparação. maca, o paciente se sente como se tu fosse um amigo. A gente já não é mais o fisioterapeuta, é o amigo. E aí, naquele momento, tu toca o paciente se sente tão confortável que conta muita coisa. Eu digo, a gente não é psicólogo. Ele relaxa. Não é psicólogo para aconselhar. Mas o paciente, naquele momento que está contando, que está desabafando, ele relaxa e aí a dor passa. Olha aí, que bacana. E para ti é uma satisfação, né? É muito bom, é muito bom. Tem a parte ruim de trabalhar com a dor, de a gente ter que conviver com a dor do paciente, mas quando a gente vê a recuperação e consegue dar alta, é muito bom. A melhor parte é dar alta para o paciente. Esse tema é um tema que eu eu queria trazer ele, né? E que bom que eu trouxe logo, porque é um tema bastante importante e hoje os relatos do dia a dia é isso, né? Então, que bom que tu aceitou o meu convite de vir no programa Fala Doctor e expor o teu conhecimento, a tua experiência para todo mundo, de um modo simples, que se entende bem, certo? E, para mim, uma gratidão tê-la aqui, que bom. Né, falando a respeito desse assunto, da disfunção temporomandibular e do bruxismo. E, entre outros assuntos também que nós relacionamos no meio da nossa conversa. Eu agradeço muito a oportunidade. Cada vez mais a gente vê a importância do trabalho em conjunto. E eu agradeço também porque eu aprendi a trabalhar em conjunto através do projeto Voador da UFSM. Bacana. Que a gente trabalha junto com a odontologia. Então, os alunos, a gente já trabalha desde o início com o aluno. O aluno chega lá e já nos diz, fisioterapia, me ajuda. O que é que eu faço agora? Claro. Então, é uma troca e a gente vai evoluindo junto. Muito bom. Juliana, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo, curtindo. Qualquer coisa, vão nas redes sociais, não percam. Não percam esses assuntos, que são valiosos e são para vocês, porque nós temos, né, aquele dever de levar para vocês conhecimento da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, até a próxima e uma boa noite.